Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pela bondade do nosso Deus para conosco, pelos cuidados dele para com as nossas vidas. E sejamos gratos ao Senhor, porque embora nós passamos por tantas dificuldades, passamos por lutas, passamos por tempestades, Mas nós temos que ter a certeza de que o Senhor está no controle, de que Ele prepara todas as coisas, de que Ele nos leva a chegarmos no lugar que Ele quer que nós cheguemos, que Ele prepara para que nós cheguemos. E nada impede quando o Senhor está no controle das nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa estar com as mãos soberanas sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Ele possa te dar condições de chegar, de chegar ao lugar que Ele preparou, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para mim e para você, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, o versículo 2 diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O mais interessante que chamou tanto a minha atenção aqui nessa palavra é como eles foram tratados naquele lugar. Quando eles chegaram lá e foram tratados por pessoas desconhecidas, como o Senhor, Ele trabalha, como o Senhor, Ele cuida dos seus servos, Ele prepara todas as coisas. Paulo estava indo de viagem, estava indo algemado, porque Paulo era prisioneiro. Junto com outros prisioneiros, ele estava sendo levado para ser apresentado para César em Roma. Paulo tinha o desejo de ir para Roma, mas fazer a obra missionária. É claro que Paulo não gostaria de estar indo como um prisioneiro, de estar indo algemado, mas nem por isso Paulo ele deixou de fazer aquilo ao qual o Senhor o direcionou para fazer. Paulo estava sempre na direção de Deus. E ele foi naquela viagem, sofreu um naufrágio. Aquele navio sofreu ali por causa do vento, de um vento muito forte que tinha naquela região. Passaram por uma grande tempestade, mas eles conseguiram chegar em terra firme. A Bíblia diz que alguns foram nadando, outros foram sobre os destroços do navio, mas eles chegaram. E quando eles chegaram em um lugar, em uma ilha que se chamava Malta, a Bíblia diz que havia algumas pessoas ali, alguns bárbaros não porque eles não eram civilizados, mas porque eles não falavam ali o dialeto, a língua dos gregos. Por isso eles eram tidos como bárbaros. Mas eles receberam Paulo e todos os outros com humanidade. Receberam ali, viram que eles estavam todos molhados, estava chovendo, estava frio naquele lugar. E eles já prepararam uma fogueira para que eles pudessem se aquecer ali. Olha como que Deus cuida de todos os detalhes. Pessoas que não os conhecia, que nem sabia quem era Paulo, tratando-os tão bem, recebendo tão bem. Muitas vezes aqueles que são de longe, que preparam coisas para nós, que nos socorrem, muitas vezes nos ajudam, às vezes um de perto não ajuda, mas o Senhor prepara pessoas de longe para nos ajudar, para nos ajudar a chegar ao destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo começou ali então a colocar alguns gravetos naquela fogueira para manter aquela fogueira acesa. E a Bíblia diz que veio ali uma cobra que estava fugindo ali do calor do fogo, e veio e se agarrou na mão de Paulo. E Paulo começou a sacudir aquela cobra e ela caiu no fogo, e ele ficou livre. Mas aqueles homens começaram
a dizer, né? Porque Paulo iria morrer por a picada daquela cobra, porque era um veneno mortal. Quando picava alguém, né, não tinha como a pessoa sobreviver. E nós vamos entender que eles acharam que Paulo estava ali como um assassino. Eles disseram, só pode ser um assassino, porque fugiu, ele conseguiu escapar do naufrágio e agora foi picado por essa víbora. O diabo, ele sempre vai à frente preparando armadilhas. Ele estava preparando armadilhas para que Paulo não conseguisse, né, chegar, para que Paulo não conseguisse fazer aquilo que ele foi para fazer. Ele preparou ali aquela cilada para Paulo. As pessoas começaram a dizer que ele era um assassino, jogando o passado de Paulo ali na sua cara, algo que Paulo havia feito lá no passado. Paulo sim foi um assassino no passado. Antes dele se converter a Cristo, ele perseguia e matava as pessoas, matava os cristãos. E agora veio à tona. Olha como que o diabo é sujo. Dizendo, ele certamente é um assassino e está sendo feita justiça sobre a vida dele. Né? Certamente ele vai morrer. E eles ficaram esperando, achando que Paulo ia cair morto em algum momento, porque o veneno era mortífero. Mas Paulo nada sofreu. Paulo continuou ali. E depois que eles viram que nada acontecia, eles começaram a achar que Paulo era um Deus, né? Mas Paulo logo mostrou quem ele era, mostrou a porquê que ele estava naquele lugar. Paulo mostrou que ele estava ali por causa da obra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, né? Que Deus preparou aquele lugar para que eles tivessem. Eles não foram direto para Roma, mas eles tiveram aquela parada ali, porque Deus tinha uma obra para fazer naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Nós vamos ver que o pai de um homem, né, que estava doente há tanto tempo, que estava com uma febre, que nada passava aquela febre, nada resolvia. Ele foi levado, ele foi hospedar-se na casa daquele homem e Paulo impôs as mãos sobre a vida do pai daquele homem e o curou. Além de curar ele, curou muitas outras pessoas naquela ilha, muitos que estavam enfermos. Nós vamos ver que Paulo foi curado por Deus do veneno daquela cobra para que ele pudesse curar a outros também naquele lugar. Curar não só fisicamente, mas espiritualmente. Levar, né, a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo para que eles pudessem conhecer a Cristo através da vida do apóstolo Paulo. É assim que Deus faz quando Deus tem uma obra. Ele até permite as tempestades, Ele permite as lutas da vida, Ele permite que os ventos soprem sobre nós, mas nós temos que estar firmados no Senhor, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele cuida de todas as coisas, sabendo que se Ele permite, Ele nos dá condições de passar, Ele sabe que nós somos capazes de passar pela tempestade e chegar do outro lado, e chegar no lugar que o Senhor preparou para nós. Porque depois de um tempo que Paulo ficou naquela ilha, que ele fez o que tinha que ser feito naquele lugar, a Bíblia diz que ele seguiu com os outros prisioneiros, ele seguiu de viagem para Roma, que era o destino deles. E ali aquelas pessoas prepararam tudo aquilo que eles necessitavam, porque eles não tinham mais nada, né? Porque no naufrágio do navio eles tinham perdido tudo. E agora aquelas pessoas prepararam aquilo que eles necessitavam para a sua viagem. Olha como que Deus Deus, Ele cuida, né? Como que Deus, Ele prepara todas as coisas. Tudo aquilo que a gente necessita, o Senhor prepara, o Senhor usa pessoas para nos abençoar, para que nós possamos chegar ao destino, para que nós possamos chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue, aonde o Senhor quer que a gente vá, aonde Ele tem para nós, aonde Ele tem preparado para que nós façamos a sua obra. Deus, Ele é especialista, né, em cuidar dos seus, em preparar todas essas coisas, mesmo que tenhamos lutas, nós não podemos desistir, nós não podemos nos abater pelas lutas, deixar com que as lutas nos parem, deixar com que as lutas nos enfraqueçam.
Assim como Paulo estava algemado, sendo levado algemado, né, como um prisioneiro, mas ele estava na presença do Senhor. Ele sabia quem é que o tinha chamado, quem é que estava no controle de todas as coisas. Por isso, ele teve bom êxito. Por isso, Paulo foi recebido, foi bem tratado. E Paulo, ele conseguiu cumprir a sua missão aonde o Senhor o levou. Porque ele estava firmado no Senhor. Estava firmado naquele que o chamou. Ele não estava olhando para as lutas, para as perseguições. Ele não estava olhando para as investidas do inferno contra a vida dele, mas ele estava olhando para aquele que o havia comissionado, para aquele que o havia, chamado para uma grande obra. Que nós possamos estar focados também no Senhor, sabendo que se Ele nos chamou, Ele é fiel, Ele é poderoso para preparar todas as coisas. E Ele vai usar pessoas também para nos abençoar, para nos ajudar a chegar no destino que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Que essa palavra possa ser produtiva para você, que essa palavra possa ter relevância na sua vida e que o Senhor possa fazer uma grande obra sobre você e que você não desista diante das lutas, diante das tempestades, diante das perseguições, diante dos levantes do inferno, porque os levantes vêm, mas que você saiba, que você tenha a certeza que o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz vir à tona aquilo que não existe, Ele traz para as nossas vidas. Então creia nesse Deus, espera nele, confia que Ele vai te fazer chegar, que Ele vai cumprir todos os planos, todos os projetos sobre a sua vida, no tempo dEle, na hora dEle, tudo se cumprirá. Creia nisso e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus.